8. A gente vai iniciar, né, esse item, a gente combinou ali no comecinho, né, uma sugestão da gente ler o item inteiro, né, para a gente conseguir concluir a leitura desse item. E aí, durante a leitura, a gente vai fazendo as nossas observações daquilo que a gente acha importante, né, comentar, falar, e daí a gente abre para a gente fazer os comentários, alguém quiser perguntar ou quiser só falar, todos fiquem à vontade. E vamos iniciar com uma prece, os nossos estudos. Alguém gostaria de fazer? Para que a gente não precise usar heteronomia e escolha. Satira é bom nisso? Ele escolhe. Ninguém. Vai na heteronomia. Vai aí, amiga, a bola é sua. Tá todo mundo com a tela aberta, né? Não tem ninguém com a tela fechada. Ah, não, temos aí, ó. Eu não tô te ouvindo, amigo. Rolinha, Sheila, estão com a tela fechada. A Milena, coitada, está sem internet. Ó, já, pessoal, o rolinho já abriu. O rolinho é rápido, né? O rolinho é rápido. Estou aqui. Tive que dar uma corrida. Escolhe aí. Sou eu que escolho? Então tá bom. Sim. Eu vou escolher aqui que eu não escolhi ainda. Deixa eu ver. Eu acho que a Sueli não fez. A Sueli com I. Sueli com I, não com Y. Pronto, é você mesmo. Heteronomamente falando, ela será a nossa preceira de hoje. Então, vamos iniciar os estudos da noite, rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que nos ilumine, nos inspire, o auxílio dos nossos instrutores espirituais também, para que possamos abrir a nossa mente, o nosso coração e receber as lições da noite, para que possamos vivenciá-las no nosso dia a dia. Que assim seja. Quem quer fazer a leitura para a gente da moral autônoma? Posso fazer, Ju? Obrigada. Então, é a página 48, a moral autônoma. Na obra Revolução Espírita, estava também a notável investigação de Paulo Henrique sobre a autonomia moral, que entendi como a mais importante bandeira que poderíamos levantar neste momento em que a maior parte do movimento espírita conduz-se equivocadamente por diversas concepções dogmáticas, advindas da tradição religiosa, exatamente aquele contraste que vivenciei ao conhecer o movimento espírita e compará-lo a Kardec. A moral espírita representa a libertação do ser, a mais ampla compreensão de si mesmo. Não são regras externas, preceitos, submissão às autoridades, quaisquer que sejam, ou uma submissão à tirania dos sentidos, da forma, da necessidade, como ensinam o materialismo e as religiões tradicionais, com as distorções criadas pelas ilusões de homens orgulhosos e dominadores. Cegos pela ambição, conduzindo as massas cegas pela fé. Esse é o mundo velho, que luta sem sucesso para manter seus escombros. Por sua vez, a autonomia, como diz sua própria etimologia, significa que todas as normas e recursos necessários para o desenvolvimento do ser estão dentro dele mesmo, como potencialidades a serem despertadas, sendo no terreno da liberdade que iremos construir o mundo novo.
Mas nada disso era novidade. Já era ensinado na sapataria da praça pelo velho Sócrates, abrindo caminho a Jesus, o paladino dos simples, libertador dos desvalidos, grande voz do Consolador. Resgatada por Rousseau e Kant, a autonomia moral vem agora o Espiritismo levá-la às suas últimas e mais luminosas consequências, propondo que a felicidade é uma escolha voluntária, pessoal e definitiva, somente conquistada gradualmente através das vidas sucessivas, pelo mérito daqueles que lutaram consigo mesmos sob a bandeira da solidariedade. As ideias de autonomia já permeavam meu entendimento quando descobri um antigo e excelente artigo escrito por Carlos Bernardo Loureiro, 1996, examinando Sócrates, para quem a autarquia é o domínio do homem sobre si mesmo. Segundo Bernardo, Sócrates imaginava editar um sistema moral absolutamente independente de doutrinas religiosas, que pudesse conduzir os homens, sem idolatria, à convivência pacífica, corolário do progresso ético e intelectual. Ou seja, neste particular, guardadas pálidas proporções, o pensamento filosófico de Sócrates se identificava eletiva e espiritualmente com o de Jesus. Uma interessante descoberta: o caminho moral que une Sócrates, Jesus e Kardec pela moral da liberdade. E continua Bernardo: considera-se livre o homem que representa as antíteses daquele que vive escravo dos seus próprios apetites. Fundamentalmente, portanto, a autonomia moral no sentido socrático significa a independência do homem em relação à parte animal da sua natureza. Essa autonomia não está em contradição com a existência de uma lei cósmica em que este fenômeno moral do domínio do homem sobre si mesmo se enquadra. Loureiro, 1996. Outros pensadores espíritas, em livros que lera, também denunciavam os equívocos dos dogmas, apontando para a liberdade como caminho mais lúcido, todavia sem desvendar com precisão os mecanismos da autonomia e da responsabilidade moral. Afinal, se tais normas existem, deve-se buscar compreendê-las com o máximo possível de clareza. Diante de tão relevantes descobertas e indagações, convidamos Paulo Henrique, em 2017, para participar em nossa instituição do 8º Fórum do Livre Pensar Espírita, da discussão sobre o tema Caminhos Éticos do Espiritismo. A notinha 6, aqui embaixo, está falando que esse evento, do Livre Pensar Espírita, nesse evento, levamos à nossa instituição representantes de diversas correntes do Espiritismo para expor dialeticamente suas diferentes visões sobre o tema da ética espírita, E aí a discussão sobre o tema Caminhos Éticos do Espiritismo, além de outros eventos, estreitando laços de amizade e de colaboração. Ainda construindo meu entendimento, as provocações e figuras dessas palestras criavam, num primeiro momento, um vazio naquele meu esforço para substituir as ideias de culpa e o castigo na compreensão do processo evolutivo do espírito. E meus raciocínios me questionavam: como poderia o espírito se conscientizar senão com punições? Será que sem os sofrimentos, como consequência direta dos atos ruins, não estaríamos também produzindo a impunidade? Por essa
pois essa era justamente a ideia da heteronomia que ainda resistia em me abandonar. Todavia, havia uma teoria mais lógica, mais condizente com a bondade infinita de Deus. Outro caminho por meio de uma lei mais universal e inteligente, que respeitasse as individualidades. Percebi que era preciso, primeiramente, estudar em Kardec, de forma coordenada, as críticas que ele fazia à moral heterônoma, as diversas questões de proposições relevantes, como a ideia de reencarnação como necessidade nas mais diversas condições, a lei de escolha das provas, o caso específico dos espíritos simples e ignorantes e dos espíritos endurecidos, bem como as causas naturais diversas do sofrimento, que, segundo o codificador, residem no simples fato da imperfeição do espírito. Alguém quer continuar lendo ou eu posso continuar? Então vamos lá. Pois a teoria esquecida de Allan Kardec se revela por uma grandiosa revolução moral pela qual a humanidade passará, depois de conquistar os benefícios do domínio da razão, pelas ciências e pela tecnologia. O próximo passo evolutivo vai trazer paz, iluminando os medos, privações, misérias e ingratidões causadas pelo orgulho e egoísmo, verdadeiras chagas do gênero humano. Mas é preciso esforço e dedicação para compreender esse novo paradigma da moralidade. Por milhares de anos, o erro profundo do pensamento heterônomo foi imposto como dogma pelas religiões tradicionais e também pelo moderno conceito materialista. A heteronomia consiste em aceitar as regras impostas, sem fazer uso da razão para compreendê-las, buscando a lógica para aceitá-las ou rejeitá-las. A obediência passiva, ela faz do ser um autômato, servil. Os indivíduos são impelidos a uma competição em busca de êxito e destaque, sendo o insucesso sinal de fraqueza e subalternidade. Em virtude da ignorância da verdadeira natureza das atribulações da vida, a ignorância humana enxerga no êxito material uma poção para sua embriaguez e no insucesso um motivo para o desespero. Ser conduzido pelos outros dá uma falsa tranquilidade, pois ao mesmo tempo que as coisas se resolvem sem precisar de escolhas e dúvidas, ocorre o fato de que o indivíduo vira um joguete, objeto de manipulação. Esse é um instrumento de dominação das massas. Aos poucos, Paulo Henrique passou a compartilhar os passos de sua pesquisa. Ele me relatou a conversa que teve com espíritos familiares no trabalho mediúnico que realiza, contando, inclusive, com médios inconscientes há mais de 20 anos. Em ocasião recente, durante a preparação desta obra, eles me explicaram. Na moral autônoma proposta pelo verdadeiro Espiritismo, compreendemos que as situações críticas da vida servem para despertar os valores verdadeiros da alma. Não há na relação com Deus nem castigo nem recompensa, e nem há necessidade do perdão, pois as vivências são provas para a conquista de habilidades, virtudes e competências. Ou para o que criou para si mesmo as imperfeições, são oportunidades de despertar, arrepender-se, conscientizar-se de que a causa de seu sofrimento moral está em si mesmo. Ou seja, o enfrentamento lúcido de suas próprias deficiências. Quem se arrepende identifica seu próprio orgulho ou egoísmo. Quando se enfrenta uma vicissitude, também é possível aprender com as dificuldades, com as deficiências ou virtudes dos outros. É a força do exemplo.
Quem verdadeiramente se arrepende, reconhece suas imperfeições sem se punir ou se consumir por isso. A busca pela humildade está em não fazer pelos outros, não decidir pelos outros, mas encontrar suas próprias soluções pelo esforço. Descobrir seus limites, necessidades, capacidades. O exemplo dado pelos espíritos de um fato corriqueiro pode servir para clarear essa questão. Uma família se reúne para a refeição. A mãe coloca a travessa na mesa. Todos se servem. Experimentando a primeira garfada, o filho logo diz: essa comida está salgada. Não dá para comer. Acho que você estragou tudo. A mãe experimenta também, repete e afirma: não está não, filho. Está temperada adequadamente. Os outros vão chegando à mesma conclusão. O que vemos nesta cena? Diante da diversidade da comida insossa, o rapaz, sem maturidade moral, acusa o outro, culpa, cobra uma solução. A outra reação mais equilibrada que teria adotado se tivesse mais ampla compreensão. A mãe que fez a comida percebeu que se tratava de uma questão de paladar, enquanto o filho observou apenas a forma, o fato imediato como percebido por seus próprios sentidos. O filho, se não respondesse com imediatismo, mas investigasse o fato de forma mais adequada, ouvindo as opiniões dos outros com atenção, poderia ter dito: sou mais sensível ao sabor salgado, preciso lidar melhor com meu paladar. Poderíamos combinar de preparar a comida com menos sal, o que ficaria adequado para mim, e aquele que preferir colocaria mais. Esse exemplo é representativo da maioria dos conflitos vivenciados no cotidiano. Essa atitude sugerida no final, mais lúcida, seria a de enfrentamento dos próprios limites ou deficiências. Também a de perceber, sem juízo de valor, nas sensações fisiológicas, uma diversidade estabelecida pelas particularidades de cada indivíduo, dependendo dos referenciais de sua criação, dos hábitos. O que é bom para um pode ser ruim para outro. Não se trata de uma questão moral. Se distingue o que é bem e o mal. São coisas diferentes. A atitude de acolher, amar, o ato do dever, não seria de comer algo salgado e dizer que está bom. É dizer que está salgado, investigar o motivo e buscar uma solução de equilíbrio. Não é uma atitude passiva ou de aceitação, mas um esforço racional que necessita das faculdades da alma, razão, vontade e imaginação. Ou seja, a união da escolha livre, inteligência e o senso moral. Essa é a própria finalidade da vida, objetivo da evolução espiritual do ser humano. Quem aprende sobre si mesmo, aos poucos valoriza a diversidade de escolhas, os inúmeros caminhos escolhidos pelas almas, descobrindo em cada uma seu valor singular. A humanidade universal é como um quebra-cabeça. Cada individualidade que se conscientiza por seu próprio esforço é um projeto de si mesma, tornando-se imprescindível, como cada uma das peças também o é. Essa será a fonte inicial e inesgotável da solidariedade simples e humilde daqueles que herdarão a terra, na construção do mundo novo pela regeneração da humanidade. Podemos concluir os espíritos familiares, a revolução moral espírita, como sendo a tolerância de aprender sobre si mesmo.
e explicar o valoroso significado dessa definição. A lei natural que rege o esforço do espírito humano em busca de aprender com a vida é a lei da escolha das provas. As dificuldades enfrentadas na vida material não são verdadeiramente nem boas nem más. Quando se deseja aprender com elas, são apenas úteis e necessárias. Todos os desafios, tribulações são incidentes passageiros, escolhidos para o despertar das virtudes, superação das imperfeições, quando o indivíduo se dá conta do verdadeiro sentido da vida. Quando se afasta da falsa ideia, do grande erro do maniqueísmo, entre êxito e insucesso, a encarnação torna-se oportunidade de aprendizado. Essa é a verdadeira meta da vida humana. Alguém quer comentar? O que chamou a atenção, o que percebeu? Sandra, teu microfone está fechado. Aqui é muito barulho, hein? A Sandra Elisa. A Rosângela Você vai levantou comentar? o dedo ali, a Rosângela. Diga, Rosângela. Só falar, pessoal. Ana, eu imprimi o livro. Nossa! Qual livro? Esse? Tratado Elementar de Filosofia. Ah, E eu comecei a ler, estou na primeira página, né? E eu li a tábua de matérias, né? Para saber o que tinha. E bom. muito legal. Aí o que acontece? Em tudo isso que o Lucas Sampaio descreveu aqui, tem coisas que a gente vai ter que estudar. Me parece que está exatamente nesse livro aqui. Por isso a importância da gente ler o Paul Janet. Não só o Paul Janet, acho que tem mais outros dois que o Paulo também comenta, né? Vitor Cousin e o outro. Porque para a gente começar a diferenciar o que é a filosofia espiritualista, a psicologia espiritualista, e o que é a materialista, e o que é todos esses dogmas que durante a humanidade, todas as religiões que foram criadas, que o Lucas cita aqui, que foram criadas para a humanidade. Então, a gente tem assim muito na nossa mente, no nosso subconsciente, os dogmas das religiões. Até mesmo se a gente pensar assim, nossa, quantas reencarnações eu já tive, né? E assim, eu sempre gostei de filosofia e psicologia. Não fiz nenhum curso nessa área, só aprendi um pouco na escola, mas tudo que fosse falar sobre filosofia e psicologia, eu sempre gostei de ler. E nunca que eu imaginei que no Espiritismo ia ter tudo isso de filosofia e de psicologia. E assim, eu estou achando muito legal. E eu penso que a gente vai ter que estudar bastante sobre isso para a gente criar esse novo consciente, sabe? Para poder entender melhor o Espiritismo, entender melhor Kardec. E daqui para frente a gente realmente conseguir passar para as novas gerações e até para nós mesmos o que é o Espiritismo. Por enquanto é só isso que eu queria comentar. Meu Deus! O Janet é assim, na minha opinião, né, é o autor que eu mais me identifico, né? Então eu gosto bastante, acho que a leitura dele é bem fácil e bem elucidativa. Tem coisas que eu não concordo com o Janet, quando ele vai falar dos deveres da mulher, eu não concordo muito com ele. Essa parte é a melhor que tem, essa parte é a melhor que tem. Discordo plenamente. Eu, como mulher, né, do século essa parte é a melhor que existe. Discordo do Janet. Anacronismo. Mas... Agora eu fiquei mais curiosa para ler.
Nessa É parte brincadeira, gente. Ele é muito legal e a gente também tem que entender a escrita A dele época, para a né? sua época, né? A forma isso aí. como se estudava. Eu compreendo isso, Conta a mas é boa uma notícia, né, reflexão Ju? também. Mas conta a Hã? boa notícia. Conta a boa notícia que a Rosângela não sabe. Que notícia? Que nós vamos ter um curso específico sobre espiritualismo Ah, racional daqui a pouco. sim, brevemente. A gente vai estudar, né? De sábado de manhã, a gente vai fazer o estudo do espiritualismo, Racional. do espiritualismo racional, que a gente vai trazer todo esse contexto histórico, desde a questão do dogma, né? O domínio materialista. Vamos trazer um pouquinho do Birhan, o Paul Janet, o John Freud, né? Todos que tinham ali no espiritualismo racional, e a gente vai finalizar o estudo na obra de Kardec, né? Fazendo a ponte, onde ele vai trabalhar as questões psicológicas nas obras e na Revista Espírita, né? Estou fazendo uma busca na Revista Espírita, nos artigos sobre arrependimento, sobre imperfeição, e nos artigos de filosofia, né? A união do espiritismo com a filosofia. Até eu estava conversando com o Satírio no particular, eles fazem um estudo no Janet, você vai ver, né? Do ser humano real para o ideal. Então, eles começam daquilo que eles têm a compreensão para poder chegar até o Criador, né? E aí, num artigo da Revista Espírita, salvo engano, na união do Espiritismo com a filosofia, ele vai explicar, né, o porquê que a filosofia só não foi suficiente para a questão da regeneração da humanidade e a importância do Espiritismo. Então, no primeiro momento que eu li, que eu ainda não tinha o entendimento do espiritualismo, eu falava assim, mas eu não entendi essa questão que ele está trazendo aqui do real para o ideal, fica confuso, mas quando você estuda o espiritualismo, sendo ele uma base filosófica importante, a gente consegue entender muitos termos que estão sendo usados ali na Revista Espírita e também nas obras. Por isso que a gente quer muito estudar o espiritualismo racional. Lógico que não dá para a gente ler, né, assim, num estudo contínuo, a obra inteira, porque são 800 e poucas páginas, né? Colocando os 2 tomos só do Paul Janet, mas a gente quer perpassar pelas questões mais importantes que ele trata no livro, principalmente as questões, né, do estudo da moral prática e da moral teórica, das faculdades da alma, né? Razão, vontade, imaginação. Que é para dar esse embasamento, né? A gente quer pela primeira vez trazer um bate-papo, um estudo que aprofunde nesse embasamento que você falou muito bem, é tão importante para a gente entender o espiritismo, entendeu? Existe todo um contexto histórico que você traz no espírito, também vem no espiritualismo racional, e tem toda a parte psicológica, que é muito forte, toda a parte dos estudos, da teodiceia, de tudo isso, que é muito forte, entendeu? E que aí você fala, meu Deus, agora eu entendo o espiritismo. Aí você realmente começa a entender de onde vem o espiritismo. Aí surgiu essa ideia de ampliar uma apresentação que a gente fez no outro grupo e vamos fazer o primeiro, né? 3 meses aí, umas 12 semanas, uma coisa assim, e depois a gente melhora e faz o segundo, né, Ju? E vai fazendo até a gente chegar num ponto onde a gente consiga abranger, porque a gente está aprendendo, né? Quanto mais a gente lê, mais a gente... sabe, tem muita coisa na Revista Espírita, tem muita coisa lá no Paul Janet. Você lê, aprende, a Juliana volta numa coisa que ela já leu 150 vezes e consegue achar uma coisa nova. E eu sei disso porque ela me liga a cada 10 minutos, entendeu? Aí eu sei disso, quer dizer, eu que não atendo o telefone para ver se eu não apanho, né, Marineuza? A Marineuza deve estar na fila também. Ela deve ligar para a Marineuza, aí a Marineuza não atende. Aí ela liga para mim, entendeu?
Aí ela deve ficar Aí fazendo essa fica sacanagem. falando. Mas aí você fica todo, né, interessada. Ai, passa aí o artigo aí que você achou isso aí para eu Mas ler. ela não passa, né? Ela não passa. Ela, ó, ela segura. Mas aí, vamos voltar para a Ó, autônoma aqui. Que você... na Revista Espírita de 58, tem uma questão, tem um artigo que chama assim, ó, o período psicológico, tá no mês de abril. Depois, quem quiser pesquisar, é um artigo bem bacana, que complementa muito do que ele estuda na Gênese, né? Porque ele, quando ele vai falar da questão dos tempos são chegados, seria uma manifestação universal. Ele começa trazendo esse artigo, né? Então, ele vai falar de muitas coisas que a gente, né, para quem estuda a Gênese com a gente, ele vai falar da questão das ciências, que vai trazer né, a marcha dos astros, o movimento do universo, o estudo da geologia, enfim, todo esse avanço científico que possibilitou um amadurecimento, né, racional do homem, na compreensão do lugar onde a gente vive aqui, da Terra, das leis materiais. E depois ele vai falar de um outro período que seria esse, né? O período da ordem psicológica, que vai abrir esse entendimento psicológico do ser humano enquanto, né, uma alma encarnada. Esse estudo filosófico vai possibilitar uma nova ordem de progresso, porque a gente estudando, né, pelas questões psicológicas, a questão da filosofia, né, a parte psicológica, a união da alma e do corpo que o Janet traz, a gente vai poder entender mais profundamente, né, a consciência de si, a questão da sensibilidade, o que é o instinto, o bem e o mal, e aí todo esse aprofundamento, porque o Kardec não vai trazer a teoria psicológica, né, porque isso já era estudado no seu tempo. E essa parte da psicologia, né, no meu ver, né, é fundamental para a gente entender, né? Ele vai perpassar por todas as questões que Kardec trabalha, a questão de arrependimento, a questão de prova, o ser humano como um agente livre, e eu só sou um agente livre quando eu posso escolher, né? Quando eu faço uso das minhas faculdades, a razão e principalmente a vontade para escolher entre o meu entendimento do bem e do mal. E aí, né, nessa busca na Revista Espírita, você vai... Eu até falei, foi esse artigo que ele brincou, que eu liguei para ele, exatamente como está no Janet, está na Revista Espírita, falando sobre o arrependimento, né? E a expiação, que quando o espírito sai dessa lei de harmonia, entra na questão da expiação, mas como sendo uma prova que você escolhe para superar essa imperfeição que você desenvolveu. Eu acho que está na Revista Espírita. Marisa, você lembra que eu te falei hoje? É na de 1860? Isso, 1860, se eu não estiver enganada, agosto, você falou, de 1860? Deixa eu ver aqui. Espera aí, eu já vejo aqui já já. Pôr esse povo para estudar. Juliana, eu estou com a de 58, é período psicológico em abril? Isso. Então é a de 58. É a de 58. Eu falei 59? Falou 58. Ah, então tá certo. E aí, essa que eu falei para a Mai e para o Satiro... É outro artigo, né? Não, essa é na 1860, mas ela tem um título diferente. Só lendo o artigo que eu pude perceber que ele fala isso. Não é 60, não. Não é 60, não, Má. Ó, peraí, tô ouvindo o vídeo que você... O vídeo, ó, o áudio que você me mandou, peraí. Oi, Má. Não é essa segunda próxima, é a outra, daqui 15. Oi, Má. Eu vou te mandar o meu resuminho que eu fiz das coisas hoje, pra gente poder entender bem profundo, né? Porque como eu tô lendo... Eu utilizo essa, Alisson. Não é essa. Mas é porque eu sou meio, assim, eu gosto de ter o livro. Mas depois Então, o Conde pode dar para a gente uma referência da melhor que a gente possa baixar em PDF. 1800. Pois é, eu estava querendo, não
né, se possível, a versão que não seja em PDF, também para ter o físico, né? Porque para o Você queria o Kindle físico. porque para o Kindle tem, mas tem a versão lá da FEB, né? Aí Então, não eu sei. gosto dessa, ó, que é da Edicel. Eu gosto bastante dessa tradução, que é do Júlio Abreu Filho, né? Porque que é o que até é o que o Wilson Garcia cita ele no livro dele. Ju, Ah, tá. Oi. agosto de 1860, Revista Espírita, Concordância Espírita e Concordância Cristã. Ah, é isso mesmo. É esse artigo. Eu achei muito legal. E quando você lê assim, concordância espírita e concordância cristã, eu falei, nossa, vou ler o que tem de concordância aí nisso. E aí eu comecei a procurar, e eu achei muito legal a questão que ele traz, e ele fala uma coisa que é exatamente o que o Janet fala. Sem livre-arbítrio não há pecado. Pecado no sentido de erro, né? Porque quando eu faço uso do meu livre-arbítrio, eu posso errar porque eu estou em processo de aprendizado. Mas também não há virtude, né? E o que é a virtude? É a coragem no bem. O que há de mais belo no mundo não é, como disse um filósofo, o espetáculo de uma grande alma lutando com a adversidade. É o esforço perpétuo de uma alma progredindo no bem e elevando-se de virtude em virtude até o Criador. E aí ele vai falando da caridade e tudo, mas exatamente como o Janet coloca. Né, o desenvolvimento, a beleza das virtudes está nas paixões que a gente tem, né, que vencer para desenvolver as virtudes. Então, é um processo gradual nosso. Então, essa base do espiritualismo, ela amplia o nosso entendimento psicológico e acho que da gente mesmo. A gente passa a se ver de uma outra forma, né, no nosso processo evolutivo. Uma dúvida. Porque, igual você falou, né, o espiritualismo racional ele tem uma relevância muito importante para o entendimento de aspectos assim, muito importantes, né, do espiritismo. Mas, pelo menos, no meu caminhar dentro do espiritismo, essa referência ela não fica muito clara. Isso se perdeu por conta de fato, essa referência ser um pouco mais... De repente, Kardec tinha muita clareza que isso estava, naquele momento, efervescente, então ele, de repente, não tem necessidade de ser mais claro essas referências nesse momento, porque é tudo tão efervescente no momento, tão claro, né? E, de repente, por isso que ele não deixou isso mais claro na codificação, ou isso sempre esteve claro e a gente mesmo nesse processo que se perdeu. Qual que é a sua visão em relação a isso? Eu penso que é um pouquinho de cada, porque, né, a gente até brinca, né, no nosso estudo da autonomia, a gente fala, puxa, estava ali, Kardec escreveu sobre isso, mas a gente, né, lia talvez com outros olhos, com outro entendimento, porque acho que faltava também um pouquinho desse contexto cultural que surgiu o espiritismo, e eu vou falar por mim, né, por mim, Juliana, as questões que eu percebi. Então, eu vejo que para mim faltava esse entendimento desse contexto, que tem muita coisa que está na Revista Espírita, e eu não tinha o hábito de ler, né? Eu estudava só pelas obras, não tinha o hábito de procurar na Revista Espírita, como eu, né, faço de um tempo para cá, que eu venho buscando mais esse estudo, essa compreensão. E no espiritualismo, porque isso ampliou, mas isso na época de Kardec era estudado, né? Normalmente. Com toda a sua força. Depois isso foi tirado, depois da morte dele. Então,
ele não imaginava, né? Acredito que, né, isso seria tirado por um decreto. Esse estudo, né, esse entendimento da alma. E hoje a própria psicologia, por mais, né, que psique, alma, a gente não estuda o ser humano como uma alma. Não, e tem um contexto histórico, contribuir com um pouquinho que eu tenho estudado, né? Que é o seguinte, alguns fatos sobre o espiritualismo racional. Ele existia na França, né? Vocês sabem, naquele período ali de 30, 40 anos. Sorbonne tinha várias cadeiras com isso. As escolas na França usavam esse tipo de ensinamento, né? Após a morte de Kardec, não por causa disso, mas naquele período, houve guerras na França, uma série de coisas, e já existia um movimento da Igreja, né? Isso está na autonomia, existia um movimento da Igreja e do poder, né? Do imperador, lá de Napoleão III. Caiu Napoleão, entrou o Carlos X, e ele tinha uma aliança com a Igreja. Pois é, não, mas assim, Napoleão já, por quê? Porque na Revolução Francesa, os espiritualistas racionais, esse aqui é o fato que eu queria citar, já estão identificados lá. Então, o conceito da Revolução Francesa está muito permeado pelo espiritualismo racional, quer dizer, tem tudo a ver com o espiritismo. E aí, um dia, dando uma lida no material, a gente descobre o seguinte, a Revolução Americana, os pais da Revolução Americana, George Washington, por exemplo, se correspondia diretamente com o pessoal na França do espiritualismo racional. Na mesma época. Então, as ideias que estão na Revolução Americana também são as ideias do espiritualismo racional. Dessa filosofia que na biblioteca de George Washington, todos esses livros estavam presentes em francês. É um detalhe que eu não sabia. E eu aprendi, eu falei, poxa, eu li um artigo, li um material, falei, pô, mas tem tudo a ver. Tá aqui. Se você lê a Constituição Americana e você prestar atenção e analisar, você fala, tá aqui. Tá tudo aqui, entendeu? A ideia. E aí eu fui estudar e falei, pô... E aí eu comecei a descobrir que George Washington, por exemplo, né, era um deles, outros também, se correspondiam diretamente com o pessoal na França. Direto. Eram amigos. Trocavam cartas periódicas. Entendeu? Ele tinha as obras. Essa influência eu sabia, mas eu desconhecia que isso, né? Porque eu nem conhecia o espiritualismo racional. Justamente. Eu nem imaginava que junto com essa influência, né, da francesa que chegou aos Estados Unidos, também chegou essa influência do espiritualismo racional. É um contexto. E aí a gente vê na autonomia que foi a primeira filosofia trazida para o Brasil na época de Dom Pedro II. Que o Colégio Dom Pedro II usava no Rio de Janeiro. Daí você tem as obras em português do Paul Janet, porque eram usadas lá, para os alunos. Não era usada para a universidade do Brasil. Então, assim, realmente, a Ju falou que ela acredita. Eu tenho certeza absoluta. Esse contexto, não só o histórico, mas esse contexto filosófico, ele é fundamental para acelerar o nosso aprendizado. Vou dizer que acelera. Por quê? Porque a Ju falou certo. Na Revista Espírita, está tudo lá. Tem muita coisa lá explicada do espiritualismo racional. Agora, onde é que Kardec ia imaginar que após a morte dele, ia vir o imperador e a Igreja Católica iam varrer o espiritualismo racional de tudo, de todos os lugares? Que foi isso que foi feito. Todas as cadeiras foram fechadas, foi tirado das escolas, voltou o ensino da Igreja Católica, foi tudo eliminado. Né? Perfeito. Tem um detalhe aí que você está esquecendo. Pode falar, então. Durante o Napoleão III, já barrou o espiritualismo racional nas escolas. É isso aí. O Napoleão III já barrou. Já barrou. Carlos X é antes do Luiz Felipe. O Carlos X é depois do Napoleão, o Napoleão tio. O Napoleão III barrou, tirou. O Napoleão III que tirou quando derrubou o Luiz Felipe I. Na autonomia fala isso, quem não vê, a autonomia explica bem isso daí. Não tem nem falar que na época do Kardec,
o pessoal do espiritualismo racional migrou para o espiritismo, era como uma barricada, era uma resistência ao que estava ocorrendo na universidade e nas escolas. Porque o Napoleão III ele era aliado da igreja. Ele colocou as tropas francesas lá no Vaticano para impedir a unificação da Itália. Quando o Napoleão III foi levado no bico pelo... Agora me fugiu o nome pelo Bismarck, quando ele foi levado ao bico, e ele teve de lutar contra o Império lá do Bismarck, o que aconteceu? Ele tirou as tropas do Vaticano para lutar lá na frente prussiana, e nisso a unificação da Itália se fez. E as tropas francesas que garantiam a proteção de Roma saiu de lá. Aí a Itália se unificou. Então, o espiritualismo racional ele voltou a ter um respiro na universidade depois de 1870. Mas foi um respiro, vamos dizer, o último respiro, porque a cadeira voltou para a mão daquela turma que o Napoleão III tinha tirado a cátedra, só que eles não tiveram sucessores. Por quê? Porque houve uma unificação tanto do materialismo dogmático quanto do religiosismo dogmático e tirou de vez o espiritualismo racional do campo da laicidade, tirou da universidade, resgatando Augusto Comte. Em que ano e em que período isso acontece? Porque aí eu não sei se isso É que a coisa procede. acontece, a coisa não é assim, como a gente imagina. Porque não tinha um Napoleão, um desses Napoleões Em aí, eu não lembro qual que é. 1848 até 1852 teve uma briga. Não chegaram a tirar, mas tinha uma briga. Quando eles conseguem mudar as leis da educação e afastam o Cousin, é 1852. Aí Cousin fica afastado até a morte dele. Acho que é 1857. Já era Napoleão III. Então ficava assim, ora colocava os professores, ora eu tirava. Mas no ensino médio, voltou tudo para a mão da igreja. Tinha alguma coisa na universidade. Quando foi no final da década de 60, eles tiraram até essa turma da universidade. Quando teve a contra-revolução, foi afastado o Napoleão III, aquela história, vamos afastar, então vamos colocar quem era inimigo dele. Voltou a turma do espiritualismo racional para a universidade. Mas foi uma volta efêmera. E o Janet não deixa sucessor. Quando morre ele na cátedra, que ele tinha por direito, não tem sucessor. Porque não deram ele o direito de colocar um sucessor. Então, não é uma coisa assim muito clara. Entendi. E outro, o fato de você ter a cátedra com Janet não significa que o espiritualismo racional voltou. Significa que tinha um membro dele lá. O que não quer dizer que era apoiado. As minhas investigações começaram com o Mesmer. Daí foi desenrolando até onde eu cheguei aqui agora, que eu vou começar a ler sobre o Paul Janet, né? A minha saga começou com o Mesmer. Com o magnetismo animal, né? É complicado, até não dá para saber. Eu descobri o Paulo, daí eu cheguei até onde eu estou aqui agora com vocês. O problema é que não dá para a gente saber direito ainda como é que se deu essa junção desses inimigos, porque a gente sabe que os religiosos são inimigos dos materialistas. Mas eles se uniram pelo dogmatismo. Pois é, esse negócio é bizarro. Eu vou tolerar o dogmatismo do outro, porque o outro é inimigo do espiritualismo racional. Percebe? Eles acharam um inimigo em comum. Agora, como isso se deu, como essa fusão se deu entre os extremos, é difícil, mas se deu. De uma forma inconsciente, mas se deu.
e tiraram o espiritualismo racional do proscênio por interesses mútuos. Tanto o pessoal do materialista, os marxistas, vamos dizer assim, quanto os positivistas, juntos ali, e os religiosos dogmáticos. Como isso se dá? Difícil entender, mas aconteceu exatamente isso. O Conde, já ouvi você falar algumas vezes da conspiração do plano espiritual, né? Acho que deve. Não, isso tem. Tem, isso é claro. Exatamente, eu acho que a união, é por isso que a gente pensa e não consegue encontrar, por como que eles se encontraram e conseguiram fortalecer esse posicionamento, sendo que eles defendem, em tese, coisas diferentes, né? O materialismo e o dogmatismo religioso, mas o interesse é o mesmo, né? O Paulo Henrique já falou em algumas lives. O Hermínio Miranda contou para ele que quando foi feito aquele livro do Eu Sou Camille Desmoulins, que é um livro do Hermínio Miranda com o Luciano dos Anjos, e conta que o Luciano dos Anjos, que era o maior rustanguista do Brasil, ele tinha sido numa encarnação durante a Revolução Francesa, o Camille Desmoulins, que era ligado ao grupo mais radical da Revolução Francesa, aquele que voltou pela morte do Luís XVI, pela guilhotina. E, fazendo essas voltas dele, né, vamos dizer, retorno dele ao que ele era na encarnação passada, através do sonambulismo, o Hermínio, numa dessas voltas dele, onde você está? Ele não estava lá como Camille Desmoulins, ele estava na erraticidade. Aí na erraticidade perguntou, não, eu estou aqui. Onde você está? Eu estou aqui com o pessoal da codificação. Ah, você está com Kardec? Não, estou com outro pessoal. Como assim o outro? A outra codificação. Quem era? Rustang. Então, ele foi um dos espíritos que ajudou na codificação dos 4 evangelhos. Então, onde vem toda essa trama? Tanto aqui no Brasil quanto na Europa. É o mesmo grupo de desencarnados que se aproxima de médiuns, que não estão muito bem certos ainda, estão inseguros, fala para eles, olha, eu tenho uma revelação fantástica para vocês. Mexe na vaidade e no orgulho, o cara se acha escolhido e defende uma coisa que não tem lógica nenhuma. Mas mexe naquela questão da vaidade, eu sou escolhido. Os outros não estão entendendo eu porque não têm capacidade para me entender. Porque eu sou escolhido. E é assim que funciona. Certamente foi assim que se deu lá e se deu aqui no Brasil. Desse jeito. Eu acho que para entender esse processo, é o que você falou, fica mais fácil entender tudo isso, trazendo essa importante participação do plano espiritual, até como um alerta, né, para todos nós a respeito disso, das conspirações. Como né? Aqui no Brasil, a FEB vai repetir, sem ter esse conhecimento que eles vão ter depois. A mesma coisa. Os mesmos mecanismos que os caras fizeram na França. Eles não tinham esse conhecimento. Eles fizeram tudo isso daí inconscientemente, por instinto, ou inspirados por desencarnados? Inspirado por desencarnados. Quando é que eles vão saber e ter consciência disso? Depois da pesquisa do Canuto. Ainda que nos bastidores. Aí eles fazem as coisas conscientemente. Mas no começo, até 1950 ali, é tudo na base da inspiração de desencarnado. Tudo. E é sempre, vamos dizer assim, é que a gente não dá para mensurar qual o tamanho desse grupo de espírito. Quem são eles? Não dá para mensurar. Nós sabemos alguns. Sabemos, por exemplo, o Luciano dos Anjos, o Camille Desmoulins, o Demetri, o Joseph Demetri. Isso é certeza. Mas é uma pequena fatia, né? O arcebispo da Bahia, em 1860, o Antônio Seixas. Esse nós sabemos.
Mas eu acho o seguinte, eu acho que o ponto mais importante dessa história toda é a demonstração de que essa base toda importante que a gente está discutindo, ela veio dos homens. Tudo Sim, bem, inspirados, mas ela veio dos homens. tanto para o lado mal quanto para o lado ruim. Sim. E aí, bom, para o lado mal, a minha opinião, é o capítulo 3 da Gênesis. Quer dizer, quando o bem se apresenta, o mal não comparece, entendeu? Ou seja, se a gente agir no bem, o que a gente não pode é não agir, porque aí você deixa o espaço para as coisas. Então, por exemplo, nesse momento que a gente está agindo no bem, está fazendo as coisas, não há espaço mais para os outros. Né? Quer dizer, eu não tenho visto espaço mais. Algumas pessoas nos disseram que nós seríamos muito repreendidos por esse movimento do espiritismo para todos. Eu falei, olha, segundo Kardec, não é bem assim. Se a gente comparecer com o bem e fizer as coisas certas, não que não vá haver tentativa, mas elas morrem na praia, entendeu? E nós não sentimos, até o momento, nenhuma ofensiva pesada, como até nos alertaram. Falei, olha, até imagino que tenha gente que... Eu tenho um amigo meu que eu sei que se afastou de mim por causa disso. Paciência, entendeu? Quer dizer, eu não estou prejudicando ele, não estou prejudicando ninguém. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer essa recuperação é o que há de mais importante para nós fazermos, entendeu? Eu acredito nisso. Né? Quer dizer, eu acho que esse é um objetivo final que a gente tem buscado e nós conversamos muito. Vocês estão incluídos na conversa. Tá? Esse nós não existe, esse papo deu e da Juliana, tá, pessoal? Peguem o nosso WhatsApp, quer trocar uma ideia, liga, chama, conversa, porque é assim que a gente começou, entendeu? Assim que a gente começa e fala. Então, assim, eu ligo para o Conde, a gente vai se falando, tem uma dúvida, a gente tenta conversar, tirar dúvida. Nós somos um grupo e nós temos o objetivo de nos tornarmos, né, um grupo de amigos, unidos e sintonizados e na mesma página. Vamos evoluir juntos, da melhor maneira possível que cada um conseguir. Mas vamos junto, entendeu? E aí a gente não deixa espaço com essa recuperação, a gente vai ocupando os espaços. E a gente está ocupando os espaços. Tem pessoas comparecendo, não só vindo estudar com a gente, que não são tantas. Nós somos 55 pessoas inscritas para estudo, mas não tem problema. Todo mundo está multiplicando as ideias e as coisas, né? Porque a gente está trabalhando da maneira correta. Sim, Conde, desculpe aí. Não, o que eu ia falar é o seguinte, a gente tem de pensar assim. Na Revolução Francesa, que trouxe novas ideias, ocorreu a eliminação física daqueles que traziam as mudanças perenes. Então, todos aqueles moderados, vamos chamar assim, eles foram eliminados fisicamente pelos extremistas ligados a Robespierre, e depois que eles se cansaram de matar os moderados, eles se mataram entre eles. Então, houve uma eliminação física. Camille Desmoulins foi para a guilhotina também. No mesmo modo que ele mandou para a guilhotina o Luís XVI. Já na época do Kardec, não houve eliminação física, porque não tem como eliminar fisicamente uma ideia. Então, houve o quê? A falsificação da ideia. Você não tem como eliminar fisicamente uma ideia. Senão eles teriam eliminado o Kardec, teria resolvido, mas não tinha de eliminar a ideia. Então, o que eles fizeram? Falsearam tudo, para chegar à linguagem truncada. E exatamente eles vão agir da mesma forma. O que eles fazem agora? Eles vão se travestir de pessoas que concordam que houve adulteração, só que eles vão fazer uma interpretação farisaica, vamos dizer assim, do ensinamento que a verdadeira Gênese faz, que o verdadeiro céu e inferno faz. Eles vão fazer uma análise superficial para tudo permanecer do jeito que era interpretado antes. Então, tem esse grupo aqui, como tem outros grupos que estão tendo por aí, só que a análise que eles vão fazer dos escritos é uma análise que vão interpretar o Espiritismo de acordo com o Velho Testamento
de acordo com os evangelhos e não o espiritismo, o evangelho segundo o espiritismo, o Velho Testamento segundo o espiritismo, eles vão fazer o inverso. E nós temos de ter consciência... Pelo comunicado da FEB que eu recebi, eu até mandei para Marisa, fala que não houve adulteração. Não, fala isso você está que... falando da FEB. A FEB, ela vai permanecer com essa posição assim, mas eu não estou falando da FEB, o problema não é a FEB, eu estou falando daqueles que dizem que houve. Tá. Tá? Esquece a FEB é letra morta. A FEB vai voltar a ser aquele centro pequenininho, insignificante do século XIX. Estou falando de quem diz que houve. Entendeu? Porque vai ter aquele grupo que diz que houve, mas só fala que houve, mas age como se não tivesse ocorrido nada. E mantém toda a estrutura, né? Mantém as mesmas estruturas. De acordo com as velhas estruturas. Por quê? E as mesmas atitudes. Não, veja bem, realmente é isso, Kardec. Mas os evangelhos são sacralizados e dizem isso. Percebe como é que é a história? Eles vão trabalhar sempre com a ideia antiga, só que eles vão se dizer revolucionários, vamos dizer assim. Não são. É aquele fogo que finge ser amigo, mas é inimigo. Eles vão trabalhar desse jeito, para confundir. Está cheio de grupos estudando a Gênese por aí. Se você ver as conclusões que eles chegam após a leitura de cada capítulo, você cai assim duro. Como? Por quê? Porque eles não vão utilizar o espiritualismo racional, não vão fazer essa leitura, não vão resgatar o espiritualismo racional, eles vão fazer uma coisa utilizando as ciências atuais, e não vai chegar a lugar nenhum. Deixa eu tentar fazer eu acho que a gente já falou bastante sobre vários aspectos que são interessantes, nós vamos ter mais chance de falar. Eu queria retornar nesse capítulo da moral autônoma, que dá uma ideia boa. Tem um dado aí na moral autônoma que ainda me incomoda, eu queria ver o que vocês acham. Então, vamos falar sobre as dúvidas que vocês têm na moral autônoma. Então, isso que eu queria falar. E só deixar uma sugestão, quem quiser entender melhor desse período, a gente vai perpassar por isso dos desvios, aqui no Nem Céu Nem Inferno mesmo, é logo na sequência desse estudo, bem próximo, a gente já vai entrar nessa questão do desvio, e acho que bem profundamente, principalmente da chegada do Espiritismo no Brasil, para quem tem o livro Autonomia, né, no livro Autonomia, no capítulo 3, onde ele vai trabalhar os desvios, é extremamente importante e rica, né, toda essa parte que está no livro 3, que trata especificamente do desvio, tanto no movimento espírita na França, quanto no Brasil. Diga lá, Conde, qual a sua dúvida? Eu também tenho uma dúvida. Uma coisa para me pegar aqui, que a gente passa a ler e depois fica assim, mas como é que isso daí vai funcionar? Porque, para mim, ainda é uma coisa que eu estou tentando achar ser isso. Aqui, ó, no final da página 50, ele vai falar assim, não há relação com Deus, nem castigo, nem recompensa, nem há necessidade do perdão, pois as vivências são provas para a conquista da habilidade, virtudes e competências. Quando ele fala que não há castigo nem recompensa, tudo bem, dá para aceitar. Mas quando ele fala que não há necessidade do perdão, ninguém se sente incomodado com isso? Eu não me senti porque naquele livro do Eduardo, ele traz, eu sempre trago no estudo da Gênese, tu já leu, não leu? Dependendo de qual livro é, vamos ver. E aquele que também tem a mensagem lá da esposa do... Eu sempre troco o nome dele, é Torteroli, não é? Torteroli, é. Eu acho fantástica aquela mensagem da esposa dele, que está na Autonomia. Mas quando a gente vai ler o Eduardo, ele vai colocar uma frase que eu sempre trago à reflexão no estudo da Gênese. Ele coloca assim, que Deus quis que o homem, a quem dotou de inteligência e liberdade, não chegasse a conhecê-lo, senão usando dessa mesma inteligência e liberdade de que haveria dotado, para que o amor que lhe tivéssemos fosse um amor
refletida e livre, fruto de uma razão calma e esclarecida, e não objeto de um instinto ou de um conhecimento necessário, que não dá merecimento nem pode ser recompensado. Porque aqui ele está trabalhando tudo isso nessa mensagem. Mas e o perdão? Quero saber do perdão. Então, e aquela do Torteroli, Deus não perdoa ninguém, porque ele compreende o estado de cada um de seus filhos. Eu posso arriscar também? Se você coloca... Claro, deve. Se Deus não julga e não condena, ele também não perdoa. Deus tudo bem. Porque o perdão vem da própria consciência, é a que julga. A minha consciência é dotada, ela desenvolve a capacidade de discernir o bem do mal. Quando eu pratico o mal, ela que me aponta. Então, o perdão, em última instância, seria o meu arrependimento, a minha expiação e a minha reparação. É assim que eu entendo. Não sei se faz sentido para vocês. Eu acho que o autor está falando justamente do perdão de Deus aí nesse momento, né? Ele não está falando do perdão de uma outra pessoa. Não, mas é exatamente. Pessoa, pode não é de que Deus. haja necessidade. Não, eu acho que o autor fala do perdão de Deus. Deus está ali esperando a ação da pessoa, né? Para que ele possa dar esse perdão, entendeu? Se for nesse sentido, o que a Sueli falou tem toda razão. Deus não age igual a gente. Ele não tem raivinha, ele não faz escolhas, né? Assim, ele age pelas suas leis. Então, ele não vai expressar sentimentos. Deus não expressa sentimentos, né? E agora, se for na questão do olhar das pessoas, a qual, de repente, houve aí algum problema, pode ser que, como a gente já viu, né? Pode ser casos que, para aquela pessoa que está ali com aquele sentimento, aquela dor moral de que cometeu algum problema e que precisa do perdão das outras pessoas, é uma necessidade dele, né? Mas para aquela outra pessoa, talvez já nem exista mais esse sentimento de mágoa, de necessidade de perdão. É uma questão mesmo do ponto de vista. Se for do ponto de vista de Deus, que necessita do perdão, precisa exercer o perdão, aí eu acho que não. Aí eu acho que não é para esse lado. Para o lado de uma pessoa, pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu digo do nosso lado. Entre nós? Não, eu acho que quando nós não aprendermos, não nos ofender... perdoar. Eu que estou estudando tudo, eu consegui perdoar tudo? Eu consegui perdoar algum fato que ocorreu na minha vida? É isso que eu estou falando. Mas você não acha que isso é um perdoar aprendizado? a pessoa ou a si mesmo? Porque Deus não precisa, a gente não é culpado perante Deus, que ele compreende a nossa ignorância. Mas você está falando de perdoar a si mesmo ou perdoar o outro? Isso, é isso que eu estou perguntando. Perdoar o outro. Mas aí se você olha para o outro desse ponto de vista, você também vai buscar a compreensão. Mas por que às vezes eu fico preso na questão do perdão? Porque isso perpassa pelo meu entendimento de Deus. Quantas vezes a gente ouve assim, a mão de Deus vai cair sobre o fulano, a justiça divina. Isso eu estou exigindo que Deus castiga e puna aquela pessoa que cometeu o erro. Quando, na verdade, a gente tem que buscar a compreensão que ele não se relaciona conosco com castigo e recompensa. Não, e nem por punição. E a nossa correção, que é o arrependimento, a expiação, a reparação, ela necessariamente não, ela não se dá com as mesmas pessoas que a gente cometeu os erros. Ela se dá conosco, entendeu? Conosco nos melhorando. Então, assim, você querer perdão ou você dar perdão, eu acho que dar é julgar, é você estar julgando o outro, falando assim, o outro, eu tenho que perdoar o outro e não consigo. Então, você está julgando o outro. Ele não merece o teu perdão? Você está tão preocupado assim com o outro? Quer dizer, é uma causa externa influenciando você. Eu tenho visto um pouco... Sim, eu também parei aí, viu, Conde? Eu pensei sobre isso. Falei assim, olha, o perdão é uma necessidade que eu tenho que o outro faça alguma coisa para mim, olhando para mim, né? Então, eu estou vivendo heteronormalmente. Eu estou esperando que alguém me perdoe. Mas o que é o perdão? O que é o perdão?
Olha que legal, a Juliana tinha falado, né, do ser real e do ideal, né? Então, hoje, talvez a gente não consiga entender, não é entender, hoje a gente já sabe que, na realidade, nós estamos aqui, né, vivenciando uma experiência que nós estamos tentando aprender, que existem aqueles que erram, cometem erros mais graves, menos graves, e que, na verdade, é tudo um processo de aprendizado. A gente ainda não consegue entender, né, pegar esse ser, que nem ela disse, né, que é o real. Hoje eu sou real, assim, não consigo atingir esse perdão de mim comigo mesma, perdão, e perceber que eu não tenho que perdoar o meu semelhante, porque ele não me deve nada. Nós estamos aqui num processo de aprendizado em conjunto, e que Deus não está olhando para mim e tendo que me perdoar, porque ele é da sua lei, né, o nosso aprendizado, e que ninguém está te julgando, né? E ninguém está te julgando. O mal que a gente praticou pelo bem. E aí pegar, eu acho que essa definição dela coube assim lindamente aqui, porque é o ser que a gente precisa atingir, que é o ideal, de justiça, de perdão, de amor e de caridade. Mas você sabe como o espiritualismo trabalha isso? A gente não tem as 3 faculdades? Peraí, deixa eu ver se eu abro o meu aqui. Então, a gente tem as 3 faculdades, né? A razão, a vontade e a imaginação. Então, o fim, eles vão falar que o fim do entendimento, que é a razão, é a busca da verdade. O fim da vontade, que é o fundamento da moral, né? Eu empregar a minha vontade, o ato do dever, livre, refletido. Então, o fim da vontade é o bem. E o fim da imaginação é o belo. E aí eles vão, com tudo isso, né? Eles vão partir do real para o ideal, onde você estuda a verdade, o bem e o belo em Deus, na Teodiceia, com os atributos máximos. Então, e aí ele usa uma frase que é só pelo conhecimento do real que se pode chegar ao conhecimento do ideal. Né? O ideal que eu quero chegar. De tudo isso. Isso. O Rolim quer falar. Mas Juliana, diga, Mar. Deixa eu falar só um pouquinho, só uma palavra. Eu penso que o perdão, ele só existe enquanto há ofensa, enquanto existem pessoas que se ofendem. Isso. À medida em que a gente vai adquirindo virtudes, quer dizer, entendendo o ser humano, né? A gente não vai se ofender mais. E aí não vai precisar perdoar porque você não se ofendeu. Tá? Então, é conquista de cada um de nós. A questão de não se ofender, a questão de não se magoar. Porque hoje a gente fala em perdoar como se você fosse bom porque você perdoa. Não é isso. Você se ofende. Esse é o ponto. Você se ofende e quer que o outro te peça perdão. Repare que você atuou ofende. Isso. E isso vai se extinguir, isso vai acabar, porque à medida que a gente entende o outro, a gente não se ofende mais com a atitude do outro. E aguarda que ele também entenda, né? E mude o proceder. Então, eu penso que o perdão ainda é questão de menos progresso aí, menos evolução. O perdão tem que... Deus não precisa perdoar, Jesus não precisa perdoar, porque ele não se magoou, ele não se ofendeu, e nenhum espírito superior se ofende com as nossas mazelas, né? Com a nossa ignorância. Rolim, você queria falar, Rolim? Fala aí, Rolim. Não, Marineuza,
captou o meu pensamento. Oh, nós já estamos tendo aqui, além do Conde, mais a Mari captando o pensamento assim, das pessoas. Tá vendo? Eu sou médium, Esse grupo é perigoso. Esse grupo, se você nem pensou, nós já sabemos que você pensou. Cida quer falar. Mas é importante pensar essa questão do perdão, viu? Porque, primeiro de tudo, por isso que eu fiz a pergunta, o que é o perdão? Isso. Porque a gente tem esse entendimento de que você me fez o mal e eu, como sou bom, eu te perdoo. O perdão não é isso. E muitas vezes, dentro dessa relação, eu vou exigir que o outro pague pelo que ele me fez. Castigo, recompensa. Dentro da ideia do perdão, o que mais me responde a essa questão é a teoria do Dr. Bert, porque ele não usa a palavra perdão, ele usa uma palavra que é eu sinto muito. Quando eu falo para o outro assim, ó, eu sinto muito que você tenha cometido, né? Ou quando eu falo para o outro que eu ofendi, eu sinto muito que eu agi com você dessa forma, né? E eu falo para ele, eu não consegui agir diferente, eu agi pela raiva, eu fui dominada pela emoção, e eu estou sendo sincera no meu coração, e realmente eu tenho esse sentimento de sentir que eu errei, e o outro olha para mim e fala, mas tá vendo, você fez isso, o outro já está entrando no âmbito do julgamento, ele não está acolhendo o meu sinto muito. Né? Não entra nessa relação de eu compreendo o que você está me dizendo e talvez eu possa responder assim, eu ainda não estou pronto para conversar com você sobre isso, porque ainda essa situação me incomoda aqui dentro, mexe comigo, mas eu vou refletir no que você me trouxe e eu paraliso, eu ainda não estou pronto para fazer tudo isso. E por que eu li essa mensagem do Eduardo, né, no livro dele? Porque quando a gente vai lá na autonomia, que eu falei para o Conde da mensagem do Torteroli, na página, para quem tem autonomia, na primeira edição, é na página 590. Ele fala assim, ó, compreendo que o espírita não é um livre pensador, mas é o pensador livre perante as escolas filosóficas e seitas religiosas. Admito que Deus não castiga e não perdoa, porque ama todos os espíritos e espera que, livre e conscientemente, pela evolução moral e intelectual, por meio de diversas encarnações, de corpo a corpo, de mundo a mundo, cada espírito consagra a todos os seres em qualquer classe ou ordem que se ache na escala da perfeição. Estou convencido que pela caridade e o amor do próximo, de ente a ente, de criatura a criatura, se chegará ao nosso bom Pai, o Deus Criador da única lei absoluta, a santa e eterna lei do amor. Para mim, essa é a definição do que é o Espiritismo. Porque é pela compreensão, pela perpetuidade das relações, que a gente estabelece vínculos. E olha o que ela põe, de ente a ente, de mundo a mundo, de amigo a amigo, né? De pessoas que eu vou aprendendo a amar, que não são os meus familiares, mas são pessoas que eu amo e desejo o bem como se fossem meus familiares, né? Só tiram deles, meu amigo querido, e vocês também. E a gente não vai estender esse amor, aprendendo a amar e compreender o processo de cada um, mas é um processo construtivo, né? De reencarnação a reencarnação. Essa aqui é um trecho lindo que eu adoro da autonomia. Depois, quem tiver, leia, senão quem quiser, a gente publica. No último parágrafo que nós lemos do item de hoje, eu penso que está a definição bem do que o Espiritismo propõe, o conhecimento de nós mesmos, né? Conhecendo a nós mesmos para saber lidar com o outro, porque se cada um de nós nos conhecermos, a gente erra tanto, não é? A gente se engana tanto, a gente
pisa tanto na bola. Se você compreende por que você faz isso, você vai compreender o seu igual, que o outro é seu igual. E vai começar a despertar esse amor que a Juliana falou, porque quem tem amor não precisa perdoar. Eu ainda não cheguei nesse nível. Eu ainda tenho as emoções afloradas. Parece contraditório, mas esse é o ideal, né, contraditório. Não é quem ama, ele perdoa porque ama. Ele não se ofende, ele entende, ele ama. É verdade. É muito legal, Marineuza. Muito legal. Isso mesmo. Juliana. Eu queria fazer um... Vamos só, deixa eu só deixar a Cida falar, porque a Cida queria falar. Si? Depois a Rô fala e não sei quem chamou, que eu não vi. Vocês acabaram, acho que, discutindo tudo. Na verdade, quando estão me ouvindo? Sim. Está ouvindo? Sim. Sim. Porque quando o estava falando sobre perdão, aí foram discutindo sobre perdão, eu acabei colocando aqui até uma questão que foi discutida em aula ontem de uma das meninas. Perdão, mas perdão para quem? A gente estava falando de castigo, né? Estava falando de recompensa. E estava falando de um Deus, de uma bondade que a gente não compreende. E estávamos falando dos estágios evolutivos de cada um de consciência, né? Que aí está na fala da Marineuza. Quando ele estava falando, eu coloquei o perdão do outro, mas o outro te pediu perdão? Ele quer o seu perdão? Ué, você tá... Para que você... Né? Que condição é essa de você ter... Você tem a necessidade de perdoar o outro? Aí cai no que ela falou. Ué, você se ofendeu? Então, você tem que se questionar por que você se ofendeu, né? E saber em que estágio está a sua consciência. A questão da imperfeição também, que eu anotei aqui, acho que a gente, pelas falas também que a gente tem no nossa discussão, e pelas falas também do Paulo e pela leitura do Autonomia, a gente separar a imperfeição das falhas da aprendizagem, né? O que é o desenvolvimento da imperfeição e o que são as falhas da nossa aprendizagem. Erros, né? São os erros. São as falhas, né? São os erros, aquilo que a gente vai cometendo, que a gente vai compreendendo que depois a gente vê que não precisa de perdão, né? Porque o perdão também de si mesmo é uma coisa isolada. Ela está ligada a uma questão de você ter um arrependimento de um ato, e aí você busca consertar aquele ato, né? E tem um trecho no Revolução que eu gosto muito, que o Paulo fala assim, que é sempre um ato sozinho, isolado e sofrido, porque você está consigo mesmo. Então, acho que está realmente aí em tudo que nós discutimos, e tem uma parte aqui, um parágrafo na 51, que fala assim, ó, quem verdadeiramente se arrepende, reconhece suas imperfeições, sem se punir, ou se consumir por isso. A busca pela humildade em estar não fazer pelos outros, não decidir pelos outros, mas encontrar suas próprias soluções pelo esforço, descobrir seus limites, necessidades e capacidades. Eu acho que... Passo a palavra. Vamos encerrar, pessoal. Só deixar a Rosângela falar bem rapidinho, porque a gente... Hã? Tem mais dois que eu falar, não tinha? Então, a Rosângela e a Mar, mas tem que ser breve, que o pessoal está saindo. Gente... Coloca-se na boca de Jesus muitas palavras, e a gente não tem como saber se colocaram na boca dele ou se ele falou. Então, assim, o que colocaram na boca dele. Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Então, na boca de Jesus está
falando para Deus nos perdoar. Então, olha da onde veio, né? Isso de perdoar. E o que eu entendi aqui que está no livro é: não há na relação com Deus nem castigo, nem recompensa, nem há necessidade do perdão. Então, na relação com Deus, não há necessidade do perdão. Justamente. Nem eu tenho que perdoar Deus, porque às vezes a gente... às vezes a pessoa ela fica com raiva de Deus, revoltada. Por que você me colocou aqui nessa vida? Ela, né, não entende. Ou alguma coisa a contrariou e daí fica com aquela raiva e depois, no mesmo minuto, não, me perdoa, Deus, eu não queria ter falado assim, né? Você pode até colocar na sua prece. Então, não, tá afirmando aqui, não há. Então, com isso, gente, dá uma liberdade. Nossa, eu não tenho que perdoar Deus, nem Deus me perdoar. Ufa, dá uma leveza, né? Dá uma liberdade. E é contraditório se você pensar, se Jesus, perante o dogma, tá, gente, veio para salvar a gente dos nossos pecados, ele já sabia que ele seria morto. Então, por que ele pede perdão? Se Deus mandou o Filho enviado para lavar os nossos pecados, não tem nexo na hora da sua morte, sabendo do calvário que ele enfrentaria, ele pedir perdão, sendo que ele sabia que aquelas pessoas iam matar. Para mim, é ilógico, né? E aí teríamos que buscar a tradução diante bíblica. das falas, né, Ju, que não sabe, né? Mas aí está diante da própria fala da Rosângela, que falou que tem coisas que falam que foram ditas e a gente não sabe se foram ditas mesmo. E também a tradução, né? A tradução foi alterada, né? Do hebraico para aramaico, do latim para o grego e do grego para as outras línguas. Era você que queria falar, Maria Cecília? Mas é a mesma coisa, chega a mesma coisa. Você falou, todo mundo falou. Então, eu sempre pensei assim, se compreender a atitude do outro, eu não preciso perdoar. É a mesma coisa. Então, aí a gente perpassa pela questão, né, do conhecer a si mesmo. Se eu ainda sou um ser que, né, as paixões me conduzem, eu ainda estou aprendendo a chegar nessa busca de agir na razão. Né? Porque quando, né, o Espiritismo fala assim, conhece-te a ti mesmo, qual é o caminho de busca que eu preciso percorrer para conhecer a mim mesmo? Por isso que, né, eu falo que a resposta está ali no espiritualismo racional, porque ali você vai entender o processo de desenvolvimento da consciência e vai ver a separação nítida das questões do corpo e as questões do espírito. E quando que eu, né, deixo me conduzir pelas paixões animais... A chave, mas o conhece-te a ti mesmo. Em que situações da vida eu já desenvolvi né, a maturidade emocional para agir como uma alma humana, e em que situações da minha vida eu ainda ajo condicionado pelas minhas emoções e eu preciso identificar e me modificar, porque está em mim modificar. Mas isso é um assunto para semana que vem, para deixar todos com vontade, né, empregar a sua vontade para estar aqui no estudo conosco. Né, amigo? É bem isso mesmo. E vamos fazer a nossa prece de gratidão. Alguém quer fazer a prece para a gente finalizar nosso estudo? Satiro vai usar o método heterônomo. Posso? Tu vai fazer, Rolim? Faço. Obrigada. Então, vamos fechar nossos olhos, abrir o nosso coração. Agradecemos, Senhor, as luzes que nos concedeste e pedimos que essas lições se gravem em nossa consciência. Também pedimos que elas sejam aproveitadas de todos os espíritos que compareceram a essa reunião, encarnados ou desencarnados. Que a paz se faça, hoje e sempre. Assim seja. Que assim seja.